As 7 eras da Igreja. A era de Éfeso. Introdução às eras da Igreja. A fim de que você entenda plenamente a mensagem das eras da Igreja, eu gostaria de explicar os vários princípios que permitiram-me chegar aos nomes dos mensageiros, a duração das eras e outros fatores envolvidos nesse particular. Uma vez que este estudo seria o mais sério que eu já empreenderia até esta ocasião, eu busquei a Deus durante muitos dias pela inspiração do Espírito Santo. Só então, ali as Escrituras sobre as eras da Igreja e me aprofundei nas muitas histórias da Igreja, escrita pelos mais imparciais historiadores que pude encontrar. Deus não falhou em responder a minha oração, porque enquanto eu li a palavra e as Escrituras, foi-me permitido pelo Espírito Santo ver descortinando um padrão que se estende através dos séculos e até exatamente este último presente dia. A chave que me foi dada pelo Senhor, pela qual pude determinar o mensageiro para cada era, é exatamente escriturística. De fato, ela poderia ser chamada a chave básica da Bíblia. É a revelação de que Deus nunca muda e de que seus caminhos são tão imutáveis como Ele é. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eclesiastes capítulo 3, versículo 14 e 15. Eu sei que todo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. E o que é, já foi. E o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Aqui está um Deus imutável, com caminhos imutáveis. O que fez ele da primeira vez terá que continuar fazendo até que seja feito pela última vez. Nunca haverá uma mudança. Aplique isso às eras da Igreja. O tipo de homem que Deus escolheu para a primeira era e como Deus se manifestou no ministério desse homem seria o exemplo para todas as outras eras. O que Deus fez na primeira era da Igreja é o que Ele quer fazer em todas as outras eras. Agora, nós sabemos exatamente, segundo a palavra que foi registrada pelo Espírito Santo, como a primeira era, ou a original, foi fundada e como Deus manifestou-se nela. A palavra não pode mudar ou ser mudada, porque a palavra é Deus. São João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mudar uma palavra dessa, como Eva fez, traz pecado e morte. Assim como diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra deste livro, desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Assim que a igreja foi no Pentecostes, é o modelo. Esse é o padrão. Não há nenhum outro padrão. Não importa o que os eruditos digam, Deus não tem mudado este padrão. O que Deus fez no Pentecostes, Ele tem que continuar fazendo até que as eras da igreja terminem. Embora os eruditos digam a você que a era apostólica acabou, não creia nisso. Tal afirmação é errada por 2 motivos. Primeiramente, é errado supor que não haja mais apóstolos, só porque os 11 originais estejam mortos. Um apóstolo significa um enviado, e há muitos enviados hoje.
porém, são chamados de missionários. Enquanto homens estão sendo chamados, enviados com a palavra da vida, há uma era apostólica prosseguindo. Em segundo lugar, eles se referem a uma era de poder manifesto do Espírito Santo, como estando encerrada desde a Bíblia foi completa. Isto é inverídico. Não há sequer uma escritura que sugira isso. Porém, muitos afirmam inconclusivamente o contrário. Aqui está a nossa prova de que ambas as declarações são falsas. Atos, capítulo 2, versículo 38 e 39. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. A promessa de poder com o qual os apóstolos foram revestidos no Pentecostes diz respeito a vós, judeus, a vossos filhos judeus e a todos os que estão longe, gentios, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, quer judeus, quer gentios. Até que ele pare de chamar, a mensagem e o poder pentecostal não cessarão. O que a igreja tinha no Pentecostes é o seu direito inalienável. Originalmente, ela tinha a palavra de Deus. Ela tinha o poder do Espírito manifesto em vários sinais e milagres e dons do Espírito Santo. Hebreus, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Portanto, convém-nos tentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, porque a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência à palavra recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas, os dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Igreja original não foi organizada por homens, ela foi dirigida pelo Espírito Santo. Ela não foi muito grande, foi odiada e desprezada, foi oprimida, foi perseguida até a morte. Porém, ela foi fiel a Deus, permaneceu com o padrão original da palavra. Agora, não se engane aqui. Quando eu disse que Deus e seus caminhos nunca mudam, eu não disse que a igreja e seus mensageiros não podem mudar. A igreja não é Deus, portanto ela pode mudar, mas o que eu disse foi o que, por causa do Deus imutável, com caminhos imutáveis, podemos voltar ao princípio e ver o primeiro e perfeito ato de Deus e então julgar por este modelo. É assim que é feito. A verdadeira igreja sempre procurará ser igual à original no Pentecostes. A verdadeira igreja de hoje procurará se aproximar daquela primeira igreja primitiva, e os mensageiros para as igrejas, tendo o mesmo Espírito de Deus neles, tentarão se aproximar do apóstolo Paulo. Eles não serão exatamente como ele, mas os verdadeiros mensageiros são aqueles que chegam o mais próximo de Paulo, o qual era livre de todos os homens, totalmente rendido a Deus, e divulgava somente a palavra de Deus e manifestava o Espírito Santo em poder. Nenhum outro satisfaria. Você tem que trabalhar a partir do original.
Assim como semelhante gera semelhante, a verdadeira igreja será sempre aquela que procura seguir os passos dos seus fundadores. No Pentecostes, os seus mensageiros seguirão o apóstolo Paulo. O primeiro mensageiro para a primeira era da igreja é tão simples e tão maravilhoso. Com esta chave, tão simples, porém tão maravilhosa, eu pude, com a ajuda do Espírito Santo, ler o versículo de Apocalipse e as histórias e aí encontrar cada era, cada mensageiro, a duração de cada era e a parte de cada um desenhou, no propósito de Deus desde o Pentecostes até a consumação das eras. Uma vez que você agora entende como chegamos à conclusão de como a verdadeira igreja se parecia, o que ela foi no Pentecostes e o que ela foi na era apostólica, como exposto na palavra do livro de Atos, podemos aplicar a mesma regra para mostrar como a igreja falhou. O erro básico ou erros que se insinuaram na primeira igreja e foram revelados nos livros de Atos e Apocalipse, e também nas epístolas, tornar-se-ão mais e mais visivelmente manifestos em cada era subsequente, até chegarmos a um completo obscurecimento da verdade na última era, ou seja, a era de Laodiceia. Agora, desta primeira chave que recebemos do Senhor, advém a outra, quase tão igualmente maravilhosa e verdade. Eu disse que a verdadeira igreja procuraria sempre ser como foi no livro do Atos. Isso é exatamente correto. Mas descobrimos que a palavra também mostra uma visão do erro, até que haja um completo obscurecimento da verdade nos últimos dias. Quando o Senhor estiver para aparecer, surge então a pergunta em nossas mentes: Deus abandona os seus e os deixa criar em um estado de completo engano? De forma alguma, pois a Escritura diz muito clara em Mateus capítulo 24, versículo 24, que os escolhidos não podem ser enganados, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. E então, a resposta está clara diante de nós. Há uma verdadeira igreja e uma falsa igreja. Há uma verdadeira vinha e uma falsa vinha. Mais claro que a falsa igreja. Mas é claro que a falsa igreja, o corpo da falsa vinha, sempre procurará usurpar a posição da verdadeira igreja e sustentar que ela, e não os eleitos, são os verdadeiros e autênticos. A falsa procurará matar a verdadeira. Foi assim no livro de Atos, e assim que é exposto nas 7 eras, e assim que está declarado nas várias epístolas. É assim que foi, e é assim que é agora, e é assim que será. Não pode mudar.